Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver a variação do sinal da cotangente. Então, cotangente de um ângulo é igual a 1 sobre a tangente do ângulo. Então, se olhar no ciclo trigonométrico, a cotangente nós vemos nesse eixo auxiliar aqui que fica paralelo ao eixo x. Então, para o ângulo de 0 graus, se eu prolongar esse ângulo aqui, o prolongamento vai ficar paralelo ao eixo, ele nunca vai cortar o eixo. Então, para 0 graus, não existe a cotangente. Se eu aumentar o ângulo, aí eu vou prolongar, então o ângulo vai cortar o eixo. Então, a cotangente é o tamanho, esse tamanho aqui, dessa distância de 0 até o ponto de interseção. À medida que eu vou aumentando o ângulo, esse tamanho aqui vai diminuir, então a cotangente também diminui. Até que eu chego em 90 graus. Então, para o ângulo de 90 graus, na hora que eu prolongo o ângulo, ele vai cortar o eixo aqui no ponto 0. Então, para 90 graus, o valor da cotangente é 0. E dentro desse primeiro quadrante, todos os pontos de interseção estão desse lado aqui, o valor da cotangente vai ser sempre positivo. Se eu colocar num gráfico do plano cartesiano, eu vou ter essa curva aqui. Em 0, a cotangente não existia, quer dizer, ela não corta o eixo, ela encosta aqui no eixo. Ela vai diminuindo, diminuindo, até que chega em π sobre 2, que é 90 graus, que é igual a 0. À medida que eu vou aumentando o ângulo, eu passo para o segundo quadrante. E agora, então, o prolongamento corta aqui nesse ponto. Se eu aumentar o ângulo, o tamanho aqui do segmento aumenta, mas esses pontos aqui da reta são todos negativos, porque se o zero está aqui, daqui para cá é positivo, daqui para cá está negativo. Se esses pontos são todos negativos, eu estou diminuindo o valor. Então, eu aumento o ângulo, a cotangente diminui, até que eu chego em 180 graus, o prolongamento do ângulo fica paralelo ao eixo. Então, o prolongamento nunca vai cortar o eixo. Então, para 180 graus também não existe valor de cotangente. E como o prolongamento está cortando o eixo sempre desse lado aqui, todos os valores da cotangente no segundo quadrante vão ser negativos. Se eu colocar aqui no plano cartesiano, a curva vai ficar dessa forma. Aqui 90 graus. Ele estava aqui, tinha valor 0, aí vai diminuindo, diminuindo, vai diminuindo, diminuindo, mas nunca vai chegar no valor. Quando chega em 180, ele não existe um valor para ele nunca encosta nessa linha aqui imaginária de 180 graus. E vem descendo, 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 valor de muito pequeno, mas nunca chega aqui. É uma descontinuidade aqui. Aí eu continuo aumentando o ângulo. Agora o prolongamento vem aqui para trás. Então, ele corta aqui. Esse aqui é o valor da cotangente. À medida que eu vou aumentando o ângulo, também vai caindo o valor da cotangente. Até que eu chego em 270 graus. O prolongamento está aqui em cima do ponto 0. Então, para 270 graus, o valor da cotangente é 0. E aqui no terceiro quadrante, como todos os prolongamentos batem desse lado aqui, quer dizer que os valores da cotangente são positivos. Se eu colocar no gráfico, a curva fica dessa forma. Também é igual ao do primeiro quadrante. Em 180 graus não existia o valor, então essa curva não corta, não toca essa linha imaginária aqui de 180 graus. Aí vai caindo, 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 até que chega em 270, onde tem valor 0. E à medida que eu vou aumentando o ângulo, então, agora o prolongamento vem aqui para trás. Se eu aumentar mais ainda o ângulo, o segmento aqui, o módulo do segmento aumenta, mas o valor da cotangente diminui, porque aqui são todos pontos negativos. E quando eu chego em 360 graus, de novo, o prolongamento fica paralelo ao eixo. Então, não tem valor da cotangente para 360 graus.
E como todos os prolongamentos aqui do ângulo batiam aqui atrás do eixo, então todos os valores da cotangente serão negativos. Então agora colocando no gráfico, então a curva fica assim. Ele estava aqui no valor 0 para 270, vai diminuindo, diminuindo, mas nunca eu vou conseguir achar um valor para 360 graus, porque essa curva não toca essa linha aqui imaginária de 360 graus. Então essa é a variação do sinal da cotangente no ciclo trigonométrico. Se você quiser visitar o nosso site ou ver outras aulas, é só clicar aqui em cima. Se você gostou da aula, só dá o gostei aqui embaixo. Se você quiser se inscrever no canal, só clicar no botão aqui no canto. Se você estiver interessado em aula particular no Rio de Janeiro, é só entrar em contato aqui nesse telefone. Obrigado, até a próxima aula.